não em um texto, mas num livro, ou melhor, numa carta, né? Uma carta do Novo Testamento, que eu acho imprescindível para a gente. Deixa eu marcar aqui o tempo, senão me perco aqui. Posso passar do horário, né? Na verdade, duas cartas do Novo Testamento que eu acho imprescindível, né? Por que eu digo isso? Porque com elas a gente já vê o horror que a gente vê nos dias atuais. Porque existem duas coisas que mais pervertem a fé cristã, a meu modo de perceber e contemplar o contexto da nossa espiritualidade, que é o judaísmo e o capitalismo, né? Então, o judaísmo sempre teve a influência na fé cristã desde o início, desde os primórdios da igreja, da congregação. Então, essas duas cartas eu acho elas imprescindíveis, que é a carta de Paulo aos Gálatas, essa que eu vou falar para vocês aqui à noite, e a carta de alguém aos Hebreus, porque a gente não sabe quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. É uma carta que diz para nós que nós somos independentes. É uma carta libertária, que nós não dependemos de ninguém, só dependemos do Evangelho de Jesus Cristo. Exclusivamente do Evangelho de Jesus Cristo. E a carta de Paulo aos Gálatas, você lendo ela já se inicia, o próprio apóstolo dizendo que ele é apóstolo, não da parte de homem, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E a saudação inicial do apóstolo Paulo, quando ele inicia a sua carta dizendo que o seu apostolado é um apostolado divino, é da vontade de Deus, foi Deus quem o escolheu para o ministério, para esse propósito. E quando você começa a ler a carta, e a leitura simples faz você perceber que Paulo está de verdade ali revoltado, vamos dizer esse é o termo, está revoltado com o retrocesso que a igreja que estava na Galácia tinha abraçado. E quando a gente lê a carta aos Gálatas, a gente pensa que essa carta aos Gálatas é uma região ou uma província. Na verdade, a Galácia era uma grande região com muitas cidades, muitas províncias. Então, era uma comunidade muito grande. Por isso, da veemência do apóstolo Paulo nessa carta. Os estudiosos, e eu já estudei isso, dizem, e eu aprendi também na teologia, estudando teologia, que Paulo, para confeccionar uma carta, ele gastava muito, porque ele tinha que contratar um escriba para fazer a carta. Então, ele ditava e o cara escrevia, custava muito caro fazer isso. Ele escreveu 14 cartas. Essa não, essa ele escreveu de próprio punho, vai dizer lá. Ele fez questão de escrever com letras garrafais e mandar, não pagou ninguém, ele escreveu porque ele estava muito indignado por causa do retrocesso dessa comunidade que foi fundada pelo seu apostolado e ministério. No capítulo de número 1, no verso de número 6, você já vê ele impressionado com a rapidez que a igreja se entregou àquilo que no Evangelho. Ele está admirado, ele diz, admiro que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Deus para outro Evangelho, a qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar, destruir, aniquilar o Evangelho de Cristo. Inicialmente ele diz isso, não há outro Evangelho. Evangelho é só um. Se você é evangélico, você tem que carregar em você a qualidade do Evangelho. E o que é Evangelho? O que Paulo pregava? O que os Evangelhos de Jesus dizem? Evangelho é simples. E é para a gente meditar todo dia no Evangelho de Cristo. O Evangelho tem que ser a porção evangélica do Evangelho, mais uma porção do Antigo Testamento, porque ele é a base da nossa fé e do que nós cremos. O Evangelho é o Sermão do Monte, os 40 parábolas de Jesus. O Evangelho é estar no perdão, na misericórdia, no arrependimento.
na reconciliação, na tolerância, no respeito, no amor, na graça, na renúncia. O Evangelho está na prática do bem, o Evangelho está no fruto do Espírito, o Evangelho está nos dons do Espírito. Tudo isso é Evangelho, está na generosidade, está na capacidade de enxergar o outro, está na capacidade de reter o próprio julgamento em relação ao que erra, ao que peca. Isso é Evangelho. E é esse Evangelho que Paulo pregava. Tanto é que mais na frente, no verso de número 8, ele diz e usa uma palavra muito forte para aquela comunidade. Ele vai se servir do termo anátema, que quer dizer maldito. O Wanderson falou sobre esse versículo semana passada. E ele diz, seja eu, seja você, seja quem for, que pregar outro evangelho, que ele seja anátema. Ele diz que se descer anjo do céu para pregar outro evangelho, seja rejeitado, seja destruído, seja anátema. Porque o termo anátema aparece lá em Josué, que é uma maldição lançada sobre Jericó. E ali é onde aparece inicialmente o termo anátema, maldito, seja amaldiçoado. E ele se põe na frente dessa fileira, pois ele diz, até mesmo eu, se eu pregar outro evangelho, seja eu rejeitado e seja eu amaldiçoado. Porque o evangelho é só um, e essa palavra é verdadeira e essa palavra é forte. Se eu pregar outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo, se eu relativizar o evangelho de Cristo, se eu distorcer o evangelho de Cristo, se eu transtornar o evangelho de Cristo, seja eu, a maldição caia por cima de mim e de todo aquele que assim o faz e que assim o prega. Então guarde bem essa palavra inicialmente no seu coração essa noite e observe o que é evangelho e o que você escuta por aí, se de fato se alinha com o evangelho de Jesus Cristo. No verso de número 11, do capítulo 1 e 12, nós temos ali o apóstolo Paulo dizendo uma coisa que me chama a atenção, porque eu já tive essa percepção nesses anos de caminhada, do que ele diz ali, e o que é dito no verso de número 12, é o tema dessa mensagem aqui essa noite para vocês, porque ele vai dizer lá, que ele foi chamado por Deus, no verso de número 12 do capítulo 1, 11 e 12. Ele diz, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O evangelho que por ele era pregado era o evangelho revelado. E aqui é o tema da mensagem para vocês essa noite. A revelação, ela precede a informação. A informação tem que vir a partir da revelação. Vocês que estão aqui essa noite, todos vocês que estão aqui essa noite, vocês inicialmente, antes de conhecer e ter a informação à Escritura, Deus se revelou para cada um de vocês, todos nós. Inicialmente é uma revelação. Paulo era um homem que tinha a informação, ele era doutor da lei, ele dava aula a fariseus, ele tinha toda a informação bíblica, mas não tinha a revelação de Deus para ele. Por que eu digo isso para vocês aqui essa noite? Porque a revelação conduz à informação e posteriormente, claro, a graça e a salvação. Mas o que eu tenho percebido, queridos, nesses anos e jornadas com Cristo de caminhada, é que a informação, ela anula a revelação. E eu te explico já isso para você. O que eu tenho visto nesses anos de caminhada com o Senhor é que a informação tem anulado a revelação.
Se você ler a carta toda aos Gálatas, você vai compreender e entender muito bem isso. Que eles estavam sendo influenciados pela informação dos judeus que estavam distorcendo o Evangelho de Cristo. Quando nós temos a revelação, e eu não tenho como explicar a particularidade de cada um, como é que ele teve desejo de Deus, mas a coisa é intuitiva, você tem aquela sede, aquela vontade, aquele desejo de Deus. Alguns por um motivo mais específico, por uma dor, alguns com medo do mundo vindouro, da morte, do inferno, outros por algum motivo na existência na vida. Eu creio que isso já é a revelação de Deus para a pessoa. Então, inicialmente, quando isso acontece, o que é que a gente vai fazer inicialmente? Vai buscar a Deus. E onde é que a gente encontra Deus? Como é que a gente conhece Deus? Pela Escritura. As 3 maiores religiões monoteístas do mundo, que é o Islã, o judaísmo e o cristianismo, estão em torno da Escritura, do livro. Eu sei que o Islã tem o Corão, o Alcorão, mas também eles têm a interpretação bíblica deles a respeito do próprio Corão, do seu próprio profeta, o Mohammed, o Maomé. Então, onde é que a gente busca o conhecimento de Deus depois que a gente tem vontade, sede, fome de Deus? Pela Escritura, pela palavra, pela informação, pela mensagem. E aí o que eu tenho visto é isso, que se você tem essa vontade, esse desejo de Deus, mas se você for fazer um estudo escriturístico ou bíblico com certos grupos, essas pessoas podem anular a revelação de Deus para a tua vida. Por quê? Porque a Bíblia, ela se tornou um livro de interpretação. Então tem muitos grupos que têm a sua própria interpretação bíblica, e quando é que a pessoa anula a revelação pela informação ou pelo aquele conjunto de crenças que foram criados a partir da interpretação de um ente que é líder de uma religião que é apresentada como cristã. É quando esse grupo, ele, na sua interpretação bíblica, descaracteriza Jesus Cristo. Tira a característica central de Jesus Cristo, a suficiência, a divindade, a deidade, a humanidade de Cristo. E eles usam um plano bem elaborado para fazer isso. Ora, não é muito difícil você perceber aí, imaginar agora, em grupos que fazem isso. Eu vou dar exemplos aqui muito básicos para a gente entender. Quando você vê alguém dizendo que há mediadores, e não é só Jesus que faz essa mediação entre Deus e o Pai, esse grupo está equivocado, ele está descaracterizando Cristo. Quando um grupo que se diz cristão diz que Cristo não é um ser divino, um ser eterno, não é Deus com o Pai, esse grupo está descaracterizando Cristo. Quando um grupo louva um dia da semana e bota aquele dia da semana dentro do seu bojo doutrinário, dizendo que é necessário você guardar um dia da semana para ser salvo, aquele grupo está descaracterizando Cristo. Tem grupo que diz que Jesus é o arcanjo Miguel, um grupo que diz isso, que diz que Jesus é um ser criado, ele está descaracterizando Cristo. Ora, logo você está perdendo a revelação do Evangelho de Cristo por causa de uma informação que levou consigo a consciência de alguém que interpretou a Escritura ao seu próprio modo, que é o que acontecia aqui com Paulo. A ênfase de Paulo é a revelação, é o Evangelho, é Jesus, é a graça de Deus, inicialmente para ele. Por isso que a revelação e a informação, melhor, a informação tem que se alinhar com a revelação do Evangelho, porque se uma pessoa for nova convertida, estiver congregando aqui nessa igreja, nessa comunidade, que busca praticar simplesmente o Evangelho na sua totalidade e simplicidade, mas se ela se reunir com alguém que possa confabular a Escritura ou coisas assim, você vai ver que ela vai acabar dizendo, não, a verdade está com aquele grupo, porque ele me mostrou na Escritura. E inicialmente, a gente quando está ensinando alguém, a gente tem que entender que tem que fazer da pessoa um discípulo e não um prosélito. O nosso discipulado, ele tem que carregar a qualidade inicial do Evangelho. Porque senão a gente vai fazer prosélitos como os judeus faziam.
Um discipulado, a meu ver, você tinha que ensinar todo o evangelho inicialmente, o que é perdão, o que é misericórdia, o que é graça, o que é generosidade. Tudo isso que é básico. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, verso 18, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de mais nada, a gente tem que crescer na graça e no conhecimento de Jesus, como Jesus pensou, como Jesus tratou, como Jesus andou, como Jesus amou, e aí depois a gente vai estudar Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, depois que tiver fortalecido, porque senão a gente corre o risco de descaracterizar Jesus entre nós. Tem uma mensagem que eu já preguei, está até na plataforma, que é: quem é Jesus para você? E os homens definem Jesus. Ele foi só um homem bom, foi só um profeta. Tem várias concepções de Jesus. É um ser criado, é o arcanjo Miguel. Mas para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Porque para Paulo ele diz que este é verdadeiramente Deus e a vida eterna. Ele é a vida eterna e o verdadeiro Deus. Para Paulo, que era doutor de teólogos, doutor de fariseus. A revelação, ela precede inicialmente a informação. A informação pode distorcer a revelação de Deus. Você sabe que nesse contexto, eu falando sobre, eu já tenho essa percepção de que, até conversava com o Bruno outro dia, que a Bíblia, ela não é, claro que não é só uma alegoria que eu faço, a respeito de grupos que distorcem o Evangelho, não a Bíblia, porque tudo é bíblico, o que você cita é bíblico, o que eles citam é a Escritura, mas na sua compreensão, no seu modo de crer, como eles foram ensinados. Ela se torna, a meu ver, olhando para essa amálgama, essa mistura que o cristianismo faz em interpretá-la, eu considero ela como a Torre de Babel. Não que ela seja, mas que os grupos a tornam. Por quê? Qual era o propósito da Torre de Babel? Era edificar uma torre para chegar até os céus. E o seu mentor era Nimrod, né? E aí cada um dos grupos, desses que descaracterizam Cristo, criam a sua própria Torre de Babel a partir da sua interpretação bíblica. E dizem eles que você só chega no céu se for dentro daquele bojo doutrinário, dentro daquela interpretação que eles fazem a respeito da Escritura. E até parece que eu vejo Deus dizendo novamente, como diz lá em Gênesis capítulo 11, eia, desçamos e confundamos. Porque quando você vai pegar um mentor de um grupo, um mentor de outro grupo, que é do cristianismo, você vai ver a confusão na interpretação e ninguém concorda com ninguém. Com absolutamente ninguém. E Paulo diz aqui para a gente que a revelação, ela precede. Mas a revelação tem que fortalecer em nós a revelação, a informação inicialmente de Jesus Cristo e do Evangelho para todos nós. A segunda coisa que eu queria dizer a vocês aqui é no capítulo 2 do livro. E no capítulo 2, nós temos um confronto ali, que é do apóstolo Paulo e Pedro. Porque Pedro andou com o Senhor, ouviu Jesus dizer, né, no capítulo 7 de Marcos, a respeito do que tornar o homem puro, as comidas não tornam o homem puro. Jesus falou explicitamente, Pedro estava lá, que o que contamina o homem é aquilo que procede da sua alma, do seu coração. E Pedro, no capítulo 10 de Atos, o apóstolo Pedro, ele teve uma visão, uma revelação de Deus. Ele estava em Jope, e a hora sexta, meio-dia, teve fome, subiu no terraço para orar, e Deus revelou para ele que aquela dieta que era proibida para os judeus, agora era permitida, que ela tinha uma simbolização gentílica nos gentios, e não passava dessa aplicação, vamos dizer assim. E a palavra de Deus para Pedro lá é: Pedro, pega, mata e come, né?
De modo que Pedro responde ao Senhor: não, Senhor, nunca coloquei na minha boca nada impuro ou imundo. E Deus diz: Pedro, não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Pedro sobe lá para onde estão os apóstolos, Paulo, Barnabé, os irmãos. Quando ele chega ali, ele tinha tido essa revelação, essa visão, estava à vontade no meio da irmandade, comendo, bebendo com os gentios, claro, comendo aquilo que era proibido na lei mosaica. Só que vem os irmãos de Jerusalém, da parte de Tiago, mais legalistas, estavam preservando a lei, e eles diziam que você só poderia ser salvo segundo o uso de Moisés. E Moisés já estava ali, intermediando a salvação com Cristo. E Pedro, quando os irmãos chegaram, a Bíblia diz que Pedro dissimulou-se, a ponto de apartar-se dos irmãos. Aí Paulo, percebendo que Pedro não andava em conformidade com a verdade do Evangelho, repreendeu Pedro na cara. E Paulo diz a ele: como é que tu, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu? Quer obrigar agora os gentios a viver como judeus. Ele se dissimulou de tal modo que estava querendo obrigar agora os gentios que estavam na liberdade de Cristo a viverem como judeus. Se há uma coisa, queridos, que eu, particularmente, não me identifico, eu me identifico como ato, eu digo que sou luterano como ato de identificação. Mas tem uma bandeira que eu não levanto, é a bandeira da minha igreja, da placa da igreja. Se eu for discipular alguém, eu não vou discipular alguém para ser luterano, para ser dos luteranos. Eu não tenho esse orgulho, essa pompa de ser luterano. Até mesmo Lutero não queria que a igreja chamasse igreja luterana. Mas o que a gente vê hoje em dia são as pessoas encarnando muito mais a instituição e o conjunto de regras e de crenças do que mesmo ensinando a Jesus Cristo. Se você for congregar em uma igreja aí que carrega uma interpretação que ele acha a verdade absoluta por Deus, eles vão te obrigar a você crer conforme o conjunto de regras e doutrinas daquela igreja. Pedro está querendo obrigar os judeus, aos gentios, serem como ele, judeu. E Paulo repreende a Pedro por causa disso. Então o nosso objetivo e a veemência é tornar pessoas como Cristo, como o Evangelho nos mostra e nos apresenta que nós devemos ser, e todas as pessoas que se chegam ao Evangelho de Deus. Você vê uma luta aí de pessoas, de debates, de embates, é calvinista, é arminiano, é pré-tribulacionista, é pós-tribulacionista, é mesotribulacionista. Que isso leva a quê, pelo amor de Deus, minha gente? As pessoas têm muito mais ênfase em fazer a pessoa um prosélito do que um discípulo de Cristo. Por que você não continua ensinando o amor, a graça, a misericórdia, a generosidade, o perdão, aquilo que Jesus ensinou no Evangelho? Mas as pessoas têm mais veemência, os grupos que têm o seu conjunto de regras e de crenças, eles têm mais veemência em fazer a pessoa um prosélito das crenças que eles têm a partir da interpretação bíblica do que um discípulo de Jesus Cristo. Se você sair daqui para uma igreja dessas aí, eles vão fazer você pensar e crer daquele jeito. Cristo ali está, no mínimo, no mesmo nível daquelas crenças que eles praticam e creem ali. Infelizmente é assim. Então nós somos luteranos, amém, glória a Deus por isso. Mas antes de sermos luteranos, nós somos de Jesus Cristo, nós somos do Evangelho, nós somos da graça de Deus, nós somos do ensino de Jesus, nós somos da nova aliança, nós somos do Novo Testamento, nós somos de Cristo. Todos nós. Porque Ele se revelou para nós. No capítulo 3, Paulo vai chamar eles de insensatos. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade a vós, cujo Cristo já foi representado como crucificado? Aí ele faz uma pergunta: só queria saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A revelação de Deus
É pela revelação do Evangelho em nós que nós temos acesso, ou que nós somos o acesso do Espírito Santo. É pela revelação do Evangelho que você tem acesso ao Espírito. É pela revelação do Evangelho que você dá acesso ao Espírito Santo de Deus. Aí alguém pode me perguntar, mas meu irmão, ele está dizendo que é pela pregação da fé aí, você está dizendo que é pela revelação. Pode ter alguma contradição na sua palavra, mas quando a gente lê o contexto posterior, você vai ver o que ele vai dizer mais na frente. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será que é em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Eles padeceram por causa disso? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilha entre vós, fala pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Verso 6. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura, verso 8, previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Logo, Deus se revelou a Abraão, e a palavra foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi evangelizado antes da informação da Escritura, pela revelação do Deus eterno para ele. O próprio Cristo se revela para ele. Lembram-se daquele diálogo de Jesus lá no capítulo 8 do Evangelho de João, com os saduceus, com os religiosos, com os fariseus, e que eles queriam matar Jesus. Por que eles queriam matar Jesus? Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse. Então vem a revelação de Deus pelo Evangelho, e o Evangelho nos dá o privilégio da palavra, e a palavra nos molesta e nos instila e nos estimula na fé, e a Bíblia diz no Novo Testamento, no capítulo 10 de Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a revelação da palavra de Deus, do Evangelho de Deus entre nós. Tudo inicialmente é pela revelação, irmãos, tudo pela revelação. Deus se revelou a Noé, Deus se revelou a Abraão, Deus se revelou a Isaac, Deus se revelou a Jacó, Deus se revelou inicialmente a Moisés, antes da própria Escritura, na sarça ardente. Depois a Escritura vai dar testemunho que assim o é, e relata as revelações. E por isso que a gente tem que ter cuidado. E no capítulo 4, queridos, olha só, e o Wanderson, semana passada, trouxe uma mensagem maravilhosa. Eu gostei muito. Eu gosto muito de mensagens criativas e que gera em mim curiosidade. Ele falou sobre as comidas típicas e atípicas, né? Falou do cuscuz, falou, enfim, né, o baião de dois com toucinho, mas falou do caviar, né? Eu não sabia nem que o caviar era daquele peixe, eu pensei que era do salmão, de águas profundas, né? Ele falou sobre isso. Falou o preço um quilo, de 900 mil dólares. Isso dá 4 milhões e meio de reais um quilo. Né? Então não dá para a gente mesmo, porque o que eu considero caro, que às vezes lá embaixo, naquelas lojas de produto natural, é a castanha, está R$60, a gente pode comprar, não pode comprar o quilo, mas compra pelo menos 200 gramas, que dá 12 conto, nessas mais caras, mas essa daí não dá para comprar nem 10 gramas, não tem condição. 10 gramas seria assim, o dinheiro de eu sobreviver, acho que 10 anos lá em casa, né? No nível que eu tenho lá financeiro. Uma bela palavra. E ele falou sobre conhecer a Deus. E tudo que ele falou é verdade. A gente conhece a Deus pela Escritura. É pela Escritura que a gente tem a revelação. E vai conhecer a Deus pela Escritura mesmo. Agora, olha o que Paulo diz aqui. No capítulo 4, no verso 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, porque eles tiveram o privilégio de conhecer a Deus pelo Evangelho de Paulo. E aí se diz, antes sendo conhecidos de Deus, como se Deus não conhecesse. Claro que Deus conhecia. O que ele está querendo dizer aqui? Agora, sendo aceitos por Deus, né? E aí eu faço uma contextualização com Oséias, Oséias capítulo 4, verso 6, o que é que diz em Oséias 4, 6? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento.
Só que no capítulo 6 de Oséias, verso 3, ele diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então a revelação de Deus tem que nos direcionar a um processo de progresso na fé, de crescimento na fé. Paulo está admirado, como é que vocês, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo aceitos por Deus, podem retroceder e recuar, voltar atrás. E aqui eu pego outra palavra que Vanderson falou semana passada, aqui para nós. Ele falou de respeito, e ele falou da etimologia, o significado da palavra respeito, que tem a ver com história, com passado. Respeito tem a ver com história. Respeito o meu passado porque eu tenho história. Eu tenho algo proveitoso para lhe instruir, eu tenho experiência. Isso é a etimologia, como ele disse, da palavra respeito. Agora, respeito não é retroceder e ficar no passado. Ficar no passado e retroceder, na verdade, é um desrespeito, principalmente a Deus. Retrocesso, a revelação de Deus não nos faz voltar atrás, não é um retrocesso, é um avanço, é um processo na fé. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como diz o profeta Oséias. Olha, há uns 20 e poucos anos atrás, eu era garoto, hoje eu já estou fazendo estou com 49 anos, vou fazer 49 anos, né? Eu tinha meus 25, 20, 18, 20, 24, 25 e tal. Viajei até os 30 anos de idade. Nessa época, quando a gente viajava, saía daqui com vendas, carro, mundo afora, Nordeste, fazendo vendas, a maneira que eu tinha de me comunicar com as pessoas que aqui ficavam, né? Ligava para casa, as namoradinhas que a gente arrumava, tinha que ligar para manter o relacionamento, a relação na época, né? Então a gente comprava ficha para ligar, Gilmar. A fichazinha, você ia lá no orelhão, aí punha a ficha no orelhão, e ligava, começava do 40, era decrescente, e você ficava conversando no orelhão, né? Naquela época, isso faz parte da história, foi bom para o tempo, foi bom para a época, era o que a gente tinha na época, e que precisava na época. Mas agora, hoje eu querer me conectar, me comunicar com um orelhão, sendo que eu tenho um celular desse aqui, que eu não posso somente ligar, mas eu posso fazer uma chamada de vídeo daqui para a Europa, para a América do Norte, para os Estados Unidos, é um retrocesso abissal. Porque Paulo diz, vocês querem voltar a esses rudimentos fracos e pobres. Que é um rudimento fraco e pobre, porque não consigo nem ligar mais, é fraco e pobre. Mas quereis de novo guardar dias, meses e anos, receio que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Porque é um retrocesso. Retrocesso é um desrespeito a Deus, irmãos. E onde é que eu encontro esse retrocesso? Essa história que fez bem, que tem sua figura, que tem a sua sombra, que tem a sua arquetipia, é na história bíblica. Foi Deus que deu as festas e os dias aos judeus. Mas em Cristo nós ganhamos a projeção, é prosseguir em conhecer ao Senhor. Não é um retrocesso se fixar atrás. Você sabe que tem pessoas que fazem isso hoje e usam disso que Paulo diz que em Cristo está vencido como coisa autêntica para ser praticada no período da graça e da fé que nos foi revelada. A revelação, queridos, nos conduz em progresso. O Evangelho é um Evangelho dinâmico e quântico. O Evangelho, ele se atualiza com as gerações. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus, que é Jesus, permanece para sempre. Para sempre, Jesus diz. Até mesmo Paulo, tem coisas de Paulo, queridos, que não dá mais para praticar agora. Está na história, a gente lê, está aqui. Que Paulo teve que ensinar para um grupo, para uma igreja, a respeito de véu, de cabelo, de mulher que não poderia, você não poderia falar naquela comunidade, aí no ano não poderia ter falado, mas era para aquela época, que não serve mais para agora, que foi vencido e atualizado, que devemos respeitar porque é história, só que a gente não pode voltar e desrespeitar e querer ficar naquele momento em que aquele aplicativo circunstancial foi necessário ser aplicado pelo apóstolo. Revelação gera
o processo de progresso na fé. Agora, a revelação, também, queridos, no capítulo 5, ela nutre a revelação de Deus. A revelação nutre o nosso espírito, pelo conhecimento de Deus. Porque no verso 17 do capítulo 5, eu estou só pincelando alguns pontos para falar os tópicos que eu escolhi para vocês. Diz que há uma luta, há uma militância da carne e o espírito e a carne. Então a revelação de Deus nutre o espírito. A palavra de Deus, o evangelho, que é a revelação, como mensagem, nutre o espírito. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu disse, eu acho que em outra mensagem isso. Você é o que você renuncia. Isso serve para tudo na vida. Você é o que você rejeita. Obrigado. Você é o que você rejeita. Isso é agora até uma máxima aí com os nutrólogos, a nutrologia, ensinando as pessoas. Já vi alguém dizendo isso. O médico dizendo, você é o que você não rejeita. É uma coisa assim, que tem a ver com o evangelho. Por que eu digo isso? Porque o contexto posterior, você vai ver que o corpo, ele milita a carne contra o espírito contra a carne, né? Para que você não faça o que você quer. Só que o contexto posterior, ele vai dar uma lista ali das obras da carne e do fruto do espírito. E você vai ver a quantidade de obras da carne que a gente precisa rejeitar para alimentar o espírito. São 21 itens, eu acho, aqui. E tem muito mais do que isso. Ele escreveu o que veio na mente dele na hora lá. Quando você lê, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, você vê 12, 13 versículos de bênção. O resto do capítulo é só maldição. É item de maldição, é 60 e poucos versículos. Você pega 13 de bênção, o resto é maldição. Então você é o que você rejeita, porque há muito mais a rejeitar o que se faz mal do que o que se faz bem. Porque o mundo é mau, a nossa natureza é má. Jesus disse que nós somos maus. E eu acredito nele, porque todo dia eu enxergo maldade em mim, todo dia eu observo coisas em mim que precisam ser mortas, precisam ser esmagadas, que precisam ser destruídas, e é assim que a gente anda, é nesse processo, nesse progresso, e nessa vanguarda que a gente tem que andar todo dia. E aí Paulo vai dizer, porque as obras da carne são conhecidas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, heresias, dissensões, glutonarias, bebidices e coisas semelhantes a essas, as quais vos digo, disse outra vez, vos digo, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é só um fruto. Fruto é só um, é amor. É que do amor decorre todos os outros gomos desse fruto. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. Aí eles, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, não há carnalidade. Então a gente é o que a gente rejeita. Se a gente rejeita o que a carne anseia e cobiça e quer, a gente é espiritual. Se a gente aceita o que a carne oferece, o que é descrito aqui, a gente é carnal. Por isso que há essa militância do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. E a gente não precisa nem elucubrar de maneira mais profunda, porque a gente sabe que é assim. Nós estamos vivendo em carne, sabemos os desejos que nos habitam, que nos afligem, que nos incomodam. Todos nós sabemos. E ele encerra a epístola no capítulo 6, ele inicia o capítulo 6 dizendo que é para a gente acolher o que peca, o que erra, se algum irmão for achado ou surpreendido em alguma falta,
e a interpretação é um erro, um pecado, a gente que é espiritual tem que acolher com espírito de mansidão, sabendo que a gente é tentado do mesmo jeito. Ele vai dizer aqui que a gente ajuda a levar a carga alheia, mas a nossa carga é a nossa carga. A gente pode ajudar o irmão a carregar a carga dele, mas eu tenho a minha própria carga para levar. Você pode ajudar a levar a minha também, mas eu tenho a minha própria cruz a carregar. Ele vai dizer aqui no capítulo 6, a respeito da generosidade, já foi dito aqui, né, que a gente tem que ajudar, contribuir com o que ministra, com o evangelho e tal, mas no final, no verso 17, aqui do capítulo 6, ele vai fechar a carta se servindo do contexto e da marca que descaracterizava nesse contexto a Jesus Cristo. Porque ele vai dizer, quanto ao mais, irmãos meus, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E quando ele diz isso, ele está dizendo dentro de um contexto, é claro. Por quê? Porque Paulo tinha duas marcas. Ele tinha a marca judaica, que era a circuncisão, preciso explicar para vocês, você sabe o que é. Ele, em Filipenses, diz que ele foi circuncidado ao 8º dia. Essa era a marca que ia autenticar o ingressamento dos gentios ao judaísmo. E ele vai dizer aqui, ora, eu digo a vocês que aquele que se deixar circuncidar, nada tem com Cristo, da graça tem descaído. Ele diz na carta. E os cristãos que eles estavam dentro de um contexto também de cultos pagãos. Lá em Levítico, capítulo 19, verso de número 28, está escrito lá o seguinte, pelos mortos vocês não deem golpe nos vossos corpos, na carne, nem ponham marcas no corpo, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Judeus não aceitam tatuagem de jeito nenhum. Por quê? Porque a tatuagem era uma marca, um símbolo que você carregava de identificação com a divindade dos cultos pagãos antigos. É por isso que a reprimenda de Levítico 19, 28 é essa, porque eles tinham a marca do pertencimento que era a circuncisão. E os gentios e os pagãos tinham tatuagens para dizer eu sou desse Deus. Eles pegavam o símbolo daquela crença. Por exemplo, se Deus permitisse fazer tatuagem no Antigo Testamento, quais seriam os símbolos? A menorá, os querubins, né, que representam, tá, tem essa representatividade na Arca da Aliança, essas coisas. Então eles deveriam ter seus, sei lá, suas águias, seus touros, como se faz tatuagem, para se identificar com aquela divindade, com aquele Deus. Tinha um culto ali na galáxia, que era um culto a deusa chamada Cibele. Então muitos cristãos ali também, segundo a história, Heródoto nos conta essa história, eles se tatuavam e eles se convertiam a Jesus, como eu fiz essa besteira aqui, essa estupidez aqui, que me arrependo, se eu pudesse eu tirava, né? E quem quiser fazer uma tatuagem, parênteses aqui, só uma coisa para você, meu filho, é o seguinte, tatuagem, você tem que entender uma coisa, ela se vence, vai ficando velha e feia com o tempo. Normalmente as pessoas se arrependem, você vai ficando velho, se arrepende. Ouça o conselho do seu pai e sua mãe, e pense numa coisa feia, um velho com a tatuagem, a pelanca já toda caída, é coisa feia, menino. Não é não? Já viu um velho de tatuagem? Aí é bobagem, estupidez da gente, a idade boba. Se for fazer, pelo amor de Deus, faça para num lugar escondido, que você veste uma camisa e ninguém vê, mas mostrando, olha que coisa feia, com o tempo fica feia, horrorosa. Então eles faziam lá a tatuagem. E aí Paulo, se servindo do contexto, e um detalhe, se você, Gilmar, tivesse sendo perseguido por alguém que você assassinou, a família de alguém, você entrasse no templo de Cibele, e se alojasse ali, e fizesse uma tatuagem dessa referência divina ali, você era protegido e ninguém mais mexia com você. Nesse contexto Paulo está falando. Então eles tinham a marca dos deuses que tinham sido apagados, espiritualmente falando, pela graça e a revelação de Jesus, a pregação do Evangelho para eles, que não precisava mais daquilo. E agora estavam querendo uma marca que Paulo disse, eu já apaguei essa marca em mim, já não faço parte desse tipo de crença, desse tipo de informação, porque eu recebi a revelação de Deus em mim. Aí ele conclui dizendo, olha, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, as marcas do pertencimento de Jesus. E que marcas
eram essas, era literalmente as marcas das perseguições, dos açoites, das pauladas, das pedradas. Ele tinha cicatriz no corpo. Olha, vocês querem ver uma tatuagem bonita? É a minha aqui, ó. Com certeza tinha dente quebrado, tinha cicatriz na cabeça, apedrejamento, tinha braço fraturado. As marcas de Cristo estão aqui comigo, meu amigo. Ninguém quer essas marcas aqui. Nenhum desses da circuncisão querem essas marcas. Me deixem quieto, que eles podem destruir o meu corpo, mas eu estou protegido por aquele que é meu Senhor, meu Salvador, meu resgatador. Eu carrego no meu corpo as marcas do meu Deus, ele diz. As marcas de Cristo. Eu estou protegido por esse Deus, por Cristo. Eu transcedo nele por essas marcas. Vocês querem marcas? É essa. Aí diz assim: esses que vos inquietam, eles mesmos não andam guardando a lei, eles querem que vocês guardem a lei, que vocês pervertam o evangelho para se gloriar na vossa carne. É aquela glória de proselitismo. Você faz um prosélito para dizer que conquistou o cara. A verdade bíblica agora está na verdade bíblica. Isso é a vaidade dos grupos sectários aí fora. E o que é essa marca de Paulo para nós? E que a revelação, eu já vou concluir, de Deus promove em nós. Eu considero, irmãos, que as marcas de Cristo, da revelação do Evangelho de Deus em nós, são marcas indeléveis que o cristão deve carregar. Claro que não de modo literal, como Paulo sofreu, mas de modo espiritual. Marcas de Cristo em nós, atualmente, nessa liberdade, graças a Deus, que a gente tem, de pregar e anunciar o Evangelho, é o bom testemunho. É viver uma vida de acordo com o ensinamento do Evangelho. É se portar dignamente, sabendo que você é portador e praticante de uma mensagem para você e para os outros. Você é portador da verdade, você é portador da sinceridade, você é portador da misericórdia, você é portador do perdão, você é portador da generosidade, você é um ente portador do bem comum à humanidade, ao próximo. Você tem que carregar em si, em você, na sua alma, marcas indeléveis de Jesus em você. Indeléveis. Você tem a marca da renúncia, marcas de Cristo em nós, o bom testemunho, a boa vivência, a boa conduta, a fé saudável, a entrega ao fruto do Espírito. São marcas que o cristão precisa ter. Não seja bélico, não seja iracundo, não. Tenha paz, tenha mansidão, tenha Deus, tenha Evangelho, tenha vida, e pratique o amor, que é o mandamento sublime de Cristo para nós. Sublime de Cristo para nós. Paulo tinha suas marcas e nós podemos ter as nossas. É bom quando a gente vê, irmãos, uma pessoa dando testemunho de alguém cristão, crente, né, que a gente conhece, rapaz, aquele irmão lá, aquele irmão é de Deus, pessoa de Deus, uma pessoa pacífica, uma pessoa mansa, uma pessoa calma, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa misericordiosa, perdoadora, benigna. É bom demais, é algo maravilhoso, é algo que nos alegra, o bom testemunho de quem serve a Deus. Agora, quando a gente escuta, sabe, né, Eudinha, pessoas que, aquele ali é crente? Aquele jeito é crente? Como é que pode um crente daquele jeito? Você vai ouvir muito isso, infelizmente. Você vai, aquele ali é daquele jeito, vive daquela maneira. Quanto ao mais, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. No meu corpo as marcas de Jesus. Porque a revelação de Deus, irmãos, em nós gera testemunho, gera marca, característica. E o termo original é estigma. Estigma. É como se fosse uma tatuagem de ferro. A palavra original do grego é como se você pegasse aquela que se ferra animal, né? Escravos antigos eram assim, escravos. A tatuagem de algumas eram assim. Eles pegavam o ferro, punham no fogo com aquele emblema, né? E aí, aquele brasão, e aí queimava o corpo da pessoa e ficava a marca. E Paulo diz isso. Eu fui tatuado com a tatuagem
de Cristo, do Evangelho de Deus. E assim seja todos nós na nossa caminhada, na nossa jornada. Amém? Fique de pé que a gente vai orar em nome do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer aqui essa noite, mais uma vez, por estarmos aqui na tua casa e por tudo que foi dito aqui para nós. Eu quero te louvar, te bendizer, te enaltecer e pedir sempre, sempre a tua bênção e que